Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, feliz de poder estar aqui nesta casa espiritual, casa de adoração, conhecer mais uma parte dos irmãos que vão morar no céu, amém? Agradeço ao nosso pastor pelo convite e aproveitando que os irmãos já estão de pé, pega a sua Bíblia, por favor, abra na carta aos Hebreus, capítulo 9, carta aos Hebreus, no capítulo de número 9 e os Salmos de número 119. Vamos ler também um verso da palavra de Deus que está em Salmos de número 119. Está comigo a minha filha Brenda acompanhando. A minha esposa hoje não está aqui comigo, me acompanhando por ser Santa Ceia na nossa igreja. E o nosso presidente, ele compreendeu bem, desmarcamos também um compromisso. E estamos aqui para adorar a Deus nessa reinauguração. Capítulo 9, carta aos Hebreus e os Salmos de número 119. Nós vamos ler também um verso no Salmo 119. No capítulo 9, versículo 27, carta aos Hebreus: e como aos homens está ordenado a morrer ou a morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Salmo 119, no seu verso de número 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Amém? Toma seu assento, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje estamos em cima de uma cadeira de roda e eu costumo dizer, porque tem muitas pessoas que não compreendem, e algumas pessoas até me perguntaram por que você, ou o senhor, muitas das vezes, só vive rindo, né? Só vive feliz. E eu respondo com toda sinceridade. O ponto básico disso é Cristo. Porque quando eu fui para uma cadeira de roda, eu tentei o suicídio algumas vezes, por não aceitar essas condições. Hoje eu estou aqui nessa cadeira, mas não é nem a cadeira que eu costumo utilizar. Eu ganhei uma cadeira de presente, e esta cadeira ela me coloca de pé, devido ao processo que eu passei em 2015 para 2016. A paraplegia, ela já tem aí praticamente 30 anos que eu sou cadeirante, mas em 2015 para 2016, eu fiquei internado dentro de 2 unidades hospitalares, 8 meses, sem poder ver a rua. E eu peguei uma bactéria chamada Síndrome de Fournier. É um nome meio complicado, mas depois no Google você vai achar, se quiser mais tarde, pastor, me dá o nome. Por que eu estou colocando isso? Porque, na verdade, eu não posso nem ficar numa cadeira comum dessa. Não é porque eu quero ser melhor do que ninguém, não, jamais. É porque eu tenho 6 cirurgias plásticas nas nádegas, eu tenho 300 pontos, que o médico ele chegou a conversar comigo e com a família, dizendo que eu não posso mais fazer aquilo que eu fazia antes, que era sair de manhã, porque eu trabalho em presídios, eu trabalho em centro de recuperação, nós tratamos de 80 pessoas, que são 80 jovens, que pelo poder da pregação da palavra de Deus, das evangelização nas comunidades, do tráfico, elas são arrancadas pelo poder da palavra, e essas pessoas são tratadas. E essas pessoas que estão devendo à justiça, que precisa se entregar, a igreja trabalha, e essa pessoa entende, pelo poder do Espírito Santo, que ela precisa se apresentar às autoridades, porque é lei,
e a lei não pode ser transgredida, e isso tem um benefício. E a igreja vai abraçar, vai acompanhar, e por essa atitude, ela é beneficiada porque o Senhor Jesus, ele entra. Só que quando a pessoa sai da cadeia, ou sai do tráfico de droga, ela precisa de um tratamento, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de alguém que abrace. Quando você olha Pedro e João, eles tinham um compromisso, que era a hora nona, né? Era 3 horas da tarde, eles estavam indo para o templo, que era a hora da oração. Isso era compromisso. Os judeus, eles oram 3 vezes ao dia. E o texto diz que todo dia colocava um homem coxo naquela porta ali para pedir esmola. Então ali era o cotidiano dele, era uma vida rotineira. Era a rotina dele todo dia ser colocado à porta do templo, e ali as pessoas passavam, alguns davam, outros não davam, mas aquele que foi transformado, que é cheio do Espírito Santo, ele faz a diferença. E diz a palavra de Deus que Pedro e João estavam indo para o templo, e quando chegou na porta do templo, aquele homem se encontrava ali. Aquele homem conhecia com certeza toda a congregação, porque todo dia ele estava ali. E quando Pedro e João disse: olha para nós, essa colocação é a transformação. Olha o que Cristo fez em nossas vidas, Ele pode fazer na sua. Eu não tenho aqui R$1 no bolso, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno. O nome soberano do Senhor foi aplicado primeiro, porque o milagre acontece através do nome. O nome do Senhor Jesus Cristo, ou em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Só que no capítulo 3, versículo 7, após a palavra aplicada ao coxo, eles pegaram aquele homem pela mão direita e puxaram o homem, e ele saltou, e a cura aconteceu. É o papel da igreja, esse é o papel social. Aquele homem, com o apoio da igreja, ele não foi para outro caminho, ele entrou para o templo para adorar o Senhor. Então, quando essas pessoas elas são alcançadas, o evangelho chega até essas pessoas que estão à margem da sociedade, e Deus convence através do seu Espírito Santo. E aí, o que vai fazer? Eu quero sair do tráfico, pastor, eu quero sair dessa vida miserável. Mas e aí? Só em nome de Jesus, acabou, agora se vira? Não, a igreja, ela precisa exercer o seu papel aqui na terra, porque nós somos o agente missionário do Senhor nesta terra, e temos autoridade no nome de Jesus para agir. Assim aconteceu na minha vida. Então hoje eu estou nessa cadeira, até meio desconforme, porque a outra está em manutenção. Mas não é uma cadeira de roda que me impede de pregar. Não é uma cadeira de roda que eu vou usar a desculpa para falar: eu não posso ir. Eu poderia estar deitado na cama, eu poderia estar vendo uma programação, ou passeando, ou fazendo algo, mas eu tenho uma responsabilidade, porque no dia que eu tomei uma rajada, e tu vai entender por que eu estou falando isso aqui, que quase que arranca meu braço fora, quebrei o fêmur, tem 13 placas na perna, ou seja, 13 parafusos na perna, tomei tiro no braço, tiro no ombro, tiro no tórax, tiro nas costas, fui jogado dentro de uma vala, lá do alto do morro, fiquei a noite toda dentro de uma vala, sem vida, literalmente. E o Deus que está aqui nesta noite, Alabaracandará, Ele entrou com providência, e Ele me trouxe de volta. E eu lembro que Jesus falou comigo uma coisa que nunca esqueci: a partir de hoje, aleluia, eu vou cuidar de você nos mínimos detalhes. E Ele cuida. Você pode adorar Ele porque Ele cuida de você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o texto em Hebreus, no capítulo 9, no seu versículo 27, diz: após a morte, segue-se o juízo. Isso mostra que
tem um tribunal, e nesse tribunal tem um juiz, e que seremos julgados. No céu tem um livro que é colocado o nome daquelas pessoas que aqui na terra se converte, para que o nome dele possa estar no livro da vida. É o direito, porque no momento da conversão e naquele grande dia, o teu nome tem que estar lá. E existe também um livro chamado Memorial. É um livro das obras, daquilo que o homem ele faz aqui na terra. Tudo é anotado, todo tipo de atitude, palavra e etc. Só que, quando nós olhamos o apóstolo Paulo, não na carta de Hebreus, mas lá no capítulo 4 de primeira carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer que haverá, um arrebatamento. Aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que tivermos, seremos arrebatados juntamente com Ele. Ele está mostrando acerca de um julgamento. Quando Paulo também está escrevendo na segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, verso 10, ele vai citar acerca também de um tribunal. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 10, aleluia, de Coríntios, 14:10 de Romanos, é a igreja que vai passar por este tribunal para ser julgado. No momento que a pessoa ela recebe a ressurreição em Cristo e o arrebatamento posterior, e juntamente subirão, a certeza da salvação é garantida, mas as obras serão julgadas. Então lá no céu, além da salvação, receberemos também galardões. Galardões é para aqueles que estão em Cristo e que trabalham na obra, que faz a obra, aleluia. E a ordem imperativa do Senhor Jesus não é um dia, como ele fala, ou como muitos pensam, será que você na sua agenda, na semana tal, tem um espaço para evangelizar, para falar um pouquinho do meu amor? Essa ordem, Marcos 16, é uma ordem imperativa, é um mandamento de buscar as almas que estão lá fora. Então, uma igreja, aleluia, que não evangeliza, que não busca as almas lá fora, no mínimo ela está espiritualmente enferma, e infelizmente muitos já estão mortos espiritualmente, porque tem pessoas que acham que servir a Deus é sair de casa com seu carro, botar uma roupa bonita, ou talvez apanhar um Uber, vir à igreja, conversar um pouquinho lá fora, entrar para o culto, orar, adorar, depois dar uma oferta, ouvir a mensagem. Tem pessoas que acham que o culto já virou mesmice. Eu já sei até como é que começa o culto. Começa na oração, depois vai para o louvor, depois vem uma palavra introdutória, depois vem algumas oportunidades, depois vem a pregação, depois vem as considerações finais, a oração final, a bênção apostólica, e acabou o culto. Mas e as pessoas que estão lá fora? Aleluia. E no seu trabalho, e aonde você mora, o que você faz? Então a igreja foi chamada para trabalhar, para buscar as almas, aleluia, para buscar aqueles que ainda estão caídos lá fora, porque a igreja precisa exercer o seu papel. Eu me lembro quando eu estava dentro do complexo do Alemão, aonde eu moro, eu estava com 14 anos, e eu me achava aquele jovem que não precisava prestar obediência aos pais. Era aquele jovem rebelde, drogado, funkeiro, gostava de ir para os bailes funk da vida e não dava nenhum tipo de satisfações para os meus pais. Só que chegou um dia que alguém começou a ficar incomodado, e aí prepararam uma cilada, e quando foi num determinado dia, que era um domingo à tarde, um sol de
né, um sol muito forte, era um mês de dezembro, e um jovem falou assim comigo: eu vou subir o morro, eu vou tomar um banho, vou colocar uma roupa, e quando for 7 horas, vamos reunir a galera e vamos para o baile funk. A Bíblia diz que o homem, ele pode até fazer os seus planos, mas a resposta, ela vem dos lábios do Senhor. E naquele momento, quando ele sobe o morro, eu estou correndo aqui para podermos ganhar tempo, e naquele momento, quando ele sobe o morro, alguém enquadra aquele moço, algema aquele moço e leva ele para um determinado lugar e começa a fazer umas coisas que não convém entrar em detalhes, porque não entra em edificação da igreja. Resumindo, tiraram a vida daquele moço, e quando tiraram a vida daquele moço, um daqueles homens desceram, e eu estava ainda lá embaixo, e ele me levou para um canto da parede e disse assim: ó, fulano morreu. Quando ele falou isso comigo, eu fiquei pensando, mas ele estava aqui, planejamento de ir para o baile. O homem faz os seus planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. E ele meteu a mão no bolso, e eu olhei na cintura dele e tinha 2 pistolas. E quando ele tira do bolso uma lista, que era uma folha de caderno com 10 nomes, tinha 10 nomes naquela lista. Talvez alguém aqui já viveu uma situação parecida ou conhece o que eu vou dizer aqui. Há um passado, lá no passado, quando alguém vacilava dentro de uma comunidade, errava, e eles não matavam aquela pessoa a princípio, diretamente, eles colocavam o nome da pessoa naquela lista. E quando chegava no final do ano, vinha a execução. Então olhava quantas pessoas vacilaram, erraram, botava na lista e executava aquelas pessoas. Isso acontecia muito dentro da comunidade. Se isso não acontecesse no final do ano, não passaria do carnaval. Então, ou acontecia a execução no final do ano, ou no carnaval, época de carnaval. Era por isso que nessas épocas, alguém que cometia um erro, que ficava, será que está, será que não está, ia embora da comunidade, ficava de longe monitorando, e aí, como é que está? E só voltava depois do acontecimento. E esse moço, ele mete a mão no bolso e tira uma lista. E eu olho para a cintura dele 2 armas. E ele me dá a lista na mão, eu abro a lista, e quando eu vou ler, tinha 10 nomes, o meu era o segundo que seria executado. O primeiro nome já estava lá no alto, morto. Eles pegaram o corpo daquele moço, levaram para um lugar, e mais tarde eles iam fazer algo terrível com aquele corpo. Então ele morreu, então eu seria supostamente o segundo que iria ser executado. Nesse momento, quando eu vi meu nome, o nome de outros companheiros, o coração ficou muito forte, acelerando. E só que ele botou a lista no bolso, e ele falou comigo: olha, até meia-noite é o prazo que eu vou te dar. Não só para você, mas para todos que estão nessa lista, que se o objeto que sumiu não aparecer, vai morrer todo mundo. Só que usou uma linguagem mais pesada. E ele virou as costas, e quando ele virou as costas, que ele começa a caminhar, e eu começo a olhar ele pelas costas, já começa a vir muita coisa da minha mente. A primeira pessoa que eu pensei foi a minha mãe. E eu pensei: vou subir no morro, vou falar com a minha mãe, minha família, vou pegar algumas coisas, porque eu sei que eles vão me matar. Porque o homem sem Deus não tem misericórdia. E aí, quando eu comecei a planejar isso, a premeditar isso, eu ouvi um barulho forte, muito forte. Um barulho semelhante a muitas águas. Só que o complexo do Alemão não tem cachoeira. Se tivesse chovendo, poderia dizer assim: esse barulho dessas águas é de uma vala negra que a água está correndo. Mas estava de dia, sol forte, céu limpo, não está chovendo. Só que eu estou ouvindo o barulho de muitas águas. E aquele barulho ele ia aumentando. E todo barulho ele chama a atenção. E quando eu olho para trás, eu não estou vendo nada, mas eu estou ouvindo o barulho das águas. E no meio do barulho, eu nitidamente ouço uma voz.
E quando eu ouvi aquela voz dizendo: sai deste lugar agora, era o Deus Todo-Poderoso que estava ali e me dando um grande livramento de morte. Quando os dois anjos, em Gênesis capítulo 19, eles estão vindo, e o Senhor do meio, que é a teofania, o próprio Deus, porque era 3 seres que estava vindo em direção a Abraão. E Abraão, quando ele olha Abraão, ele vai se prostrar àquele que estava no meio. Esse do meio era o próprio Deus. E os 2 que estavam acompanhando seguem viagem para Sodoma e Gomorra. E quando chega no capítulo 19 de Gênesis, versículo 17, quando eles estão dentro da casa de Ló, em Sodoma e Gomorra, a palavra do anjo, ou dos anjos, foi direta: pega a tua família, escapa-te por tua vida e nem olha para trás. Por que tem muitas pessoas que às vezes estão numa situação dessa e perdem a vida? Porque ele olha para trás dizendo: poxa, eu construí tanta coisa e agora vou ter que abrir mão. No tráfico é a mesma coisa. Começa a construir coisas ilícitas, o império, e para largar é difícil. E se a igreja não exercer o papel, não pregar a palavra que quebra isso, porque a palavra de Deus, ela entra com poder de libertação. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Só ela liberta, João 8,32. Só ela purifica, João 15, versículo 3. Só a palavra santifica, João capítulo 17, versículo 17, na oração de Jesus Cristo. Só a palavra traz o Espírito para nos revestir, como diz Lucas 24, 49. Vai para Jerusalém e ficai lá até que do alto sejais revestido de poder. Quando passamos por esse processo, aonde você estiver, aonde Deus te enviar, você não vai ter vergonha de pregar o evangelho. Porque Paulo, no capítulo 1 de Romanos, verso 16, ele vai dizer: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, foi porque a palavra de Deus chegou até você. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E aí, para poder resumir, quando eu ouvi aquela palavra, eu já estava pensando em subir, mas a palavra é: sai. E eu descalço, ou seja, com chinelo, com a camisa nas costas, época de baile funk, cabelo, tonhonhonha, aquele cabelo daquela época dos funkeiros, os cordões no pescoço. E eu falei: tem que ir embora. Atravesso a Alvorada, saio pela Nova Brasília, quem conhece ali o complexo conhece, e desço ali na Itaoca e passa aí o 908, que é um ônibus que vai para Guadalupe, só que ele passa em Cavalcante. Em Cavalcante eu tinha uns amigos, aqueles amigos que a gente se reunia para fazer coisas que não convém dizer. Então um daqueles amigos dizia: qualquer coisa pegou para você, pegou para mim. Naquela época eu não tinha aquela linguagem é nós ou já é, mas tinha aquela linguagem sangue bom. Aí, sangue bom, fechamento, pegou para você, pegou para mim. Só que hoje conhecemos verdadeiramente quem é o sangue bom. É o sangue de Jesus, que purifica, que justifica, que santifica. E se o sangue de Jesus estiver sobre a tua vida, o diabo não pode tocar em você. O diabo não vai tocar na tua família. Você pode adorar o Senhor por isso. Aleluia, louvado seja Deus. Quando eu cheguei em Cavalcante, eu contei a história para esse meu amigo, e quando eu terminei de contar essa história, a resposta é: não tem como te ajudar. Cai aí ali a decepção. Resumindo, desço o morro, sento no meio de uma praça, a hora está passando,
Eu estou pensando naqueles que ficaram. E Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que pegou aqueles que estavam também na lista e deu o livramento, tirando eles dali. Porque quando começou a caça, Deus já tinha tirado todo mundo de dentro da comunidade. E aquele local era o ponto de encontro para ir para o baile do CCIP de Pilares, Mackenzie do MEI, etc, etc. Então, todo mundo sabia que o ponto de encontro era naquele lugar. Quando deu por volta de 11 alguma coisa, não tinha lugar para ir, para dormir, para comer, para tomar um banho. E nessa hora Deus, Ele pega essa oportunidade para começar a apertar o cerco, para mostrar, aleluia, quem é e quem não é. E ali de repente um jovem se aproximou e falou: ó, eu não tenho lugar para colocar vocês, mas tem um ferro velho ali na frente, vocês podem passar a noite ali. Não pensamos duas vezes. Entramos naquele ferro velho, não tinha uma cama, com certeza, só papelão, jornal, rato correndo para lá e para cá, e pegamos aqueles jornais, daqueles papelões ali, forramos e deitamos para passar a noite. Particularmente com fome e com a barriga vazia, eu não consigo dormir. Rola para lá, rola para cá, amanhece o dia. Salmo 42:7. Um abismo chama outro abismo. Saí para fazer umas coisas que não convém entrar em detalhes, porque não edifica. As coisas foi se apertando, até o momento de eu chegar a um supermercado, esperar botar o lixo para fora, para poder pegar aquela comida que estava no lixo e comer daquela comida. Por que eu estou citando isso aqui? Porque quando eu chegava em casa, minha mãe estava deitada, dormindo, meus irmãos, meu pai dormindo, todo mundo roncando, mas a mãe, certamente qualquer barulho ela está atento. Deu um tiro lá fora, meu filho ou minha filha. Então quando eu chegava em casa, que eu entrava dentro de casa, ela dizia: meu filho, está com fome, aí tem comida assim, assim, assim. E quando eu olhava na panela ou na geladeira, que via que o arroz era o mesmo do almoço, eu dizia: eu não vou comer essa comida não. Aí Deus gosta disso. Deus, Ele ama isso, para quebrar o homem. Então o arroz do almoço não comia na janta. Se o arroz da janta, que era feito da janta, sobrava para o almoço, também não comia. Só que agora Deus, Ele vai apertar o cerco, e agora eu sou obrigado a catar a comida do lixo para comer. E quando eu fazia isso, irmão, eu chorava, porque parecia que eu ouvia a voz da minha mãe dizendo assim: meu filho chegou, está com fome. Aí tem comida na panela, e eu escolhi o que tinha para comer, o que eu queria comer. Agora eu sou obrigado, para não morrer de fome, comer a comida que estava no lixo. Mesmo morando numa casa simples, meus pais me colocaram em 2 escolas particulares, eu joguei para o alto. Mesmo morando numa casa simples, nunca faltou nada para nós. Educação, assistência, o pão nosso de cada dia nunca faltou. E eu não valorizei isso, eu joguei para o alto. Só que agora eu estou colhendo o que eu plantei. Aí, quando eu saí para fazer um assalto, e aí eu não vou entrar em detalhes, quando chegamos e pegamos aquela ferramenta e colocamos no lugar para esconder, interessante que quando ia fazer isso, não tirava, não se preocupava em esconder nada, ficava ali. Mas naquele dia que voltavam lá do bairro da Pavuna para fazer essas besteiras, deu assim uma vontade de tirar, esconder num determinado lugar. E quando escondemos, alguém entrou, que eram 5 homens armados, cada um com 2 pistolas, já apontando, colocando todo mundo na parede. E aí, com a mão para o alto, era roupa comum, então não sabia quem era. E eles perguntaram assim: tem alguém armado aí? Não, moço. Vou perguntar de novo: tem alguma arma ou armas? Não tem. Ali tinha uma arma.
O medo de falar que tinha era o medo de ser executado ali. E aí, no momento que ele falou, vou dar uma geral em vocês e vou revirar isso aqui. Se acharmos uma arma aqui dentro, aí usou uma palavra muito pesada. E aí, com a mão para o alto, começou a revistar, começou a revirar. E de repente, irmãos, não desço desse altar se eu estiver mentindo. Ele foi para o canto, foi lá num cesto de bambu, uma tampa, tirou a tampa, falei, ai. E começou a tirar a roupa e a arma estava lá embaixo. Eu pensando, vai morrer todo mundo. E agora, na hora do perigo, é que lembra que Deus existe. Senhor, me ajuda, me livra, minha mãe, meu pai, família. Aí começa a vir esses pensamentos. Se acontecer uma situação assim, e a pessoa se arrepender, e de repente acontecer a fatalidade, se houver um arrependimento sincero, porque o Deus que está aqui é o Deus de Jeremias 17:10. Ele esquadrinha o coração do homem e dá ao homem segundo os seus caminhos. Se tiver arrependimento, como diz Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas quem cobre não prospera. Se tiver um arrependimento e confissão, como está na primeira carta de João 1:9, se confessar os teus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te purificará de toda a sua injustiça. Deus está dizendo para mim e para você que além de perdão tem purificação de todo o pecado. Então Ele é Senhor. Aleluia. E naquele momento o camarada atirou e não achou nada. O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Como que a arma está naquele local, ele não acha. De repente eles vão embora para ganhar tempo. Lá no complexo do Alemão descobriram que o jovem que mataram era inocente. Inocente morre, pastor morre. Como que o inocente morre? Alguns exemplos: quando anda com pessoas erradas, quando vai para lugares que não é para ir. Às vezes você liga a televisão, a mãe está ali, meu filho não era bandido, meu filho não era, mas estava lá no meio, andava junto, estava na garupa da moto, estava parado no lugar que não era para ficar. E aí quando acontece a situação, vai quem deve e quem não deve. Descobriram que o jovem que mataram era inocente e mandaram voltar todo mundo para cá. Eu fui o primeiro, porque eu tinha um problema muito sério, que era aquela sede de vingança. Eu era aquela pessoa que tinha que pagar a mesma moeda. Esse era meu pensamento. Então falei, vou voltar, vou esperar uma oportunidade e vou matar todo mundo. Só que o tempo foi passando, e aí eu olhava para aqueles homens para lá, para cá, e sai da cadeia, eu vou dizer o nome porque não existe mais, um homem chamado Orlando Jogador. Quando ele sai da cadeia, ele é do Alemão, ele é nascido e criado ali dentro. Só que ele não vai para o Alemão, ele vai para o Morro do Engenho da Rainha. Quando ele vai para o Morro do Engenho da Rainha, eu saio do Morro do Alemão e, como dizem, eu fui formar com ele. E quando aconteceu isso, já em 4 meses ou 5 meses, eu já era responsável lá no Morro do Engenho por 4 bocas de fumo. Então está entrando aqui, eu sou, eu posso, eu faço. Aí veio a fama, aí começou a chegar o poder, as mulheres, aquelas coisas todas. E houve um planejamento de entrar dentro do Alemão, retomar e fazer do Alemão o quartel-general da maior facção que tem no Rio de Janeiro. Preparado tudo isso, quando foi numa sexta-feira, entraríamos. Só que na sexta-feira, no meio de todos, tinha um que o cão tomou ele, e na boca dele ele disse assim: hoje ninguém entra. E deu uma rajada para o alto. Aí você olha para a palavra de Deus, João capítulo 10, versículo 10, capítulo 10, verso 10, a palavra diz: o diabo vem para matar, roubar e destruir.
Glorificamos o que está escrito mais embaixo. Mas Jesus veio para dar vida, abundância eterna. Mas se o diabo, que está repreendido em nome de Jesus, vem para matar, roubar e destruir, por que tem um planejamento de destruição e ele chega e diz não vai? Deve ter alguma coisa errada, ou ter alguma contradição. Isso eu fui entender depois, quando eu comecei a conhecer a palavra. Quando você conhece pessoas que moram numa comunidade, ou já morou, você sabe que dentro de comunidade existe um fator importante para a venda da droga. De segunda a quinta, dentro de qualquer comunidade, se não for feriado, o trânsito é normal, a venda é comum e é normal. É 24 horas. Mas nos feriados, finais de semana, sexta, sábado, domingo e feriado, o que o tráfico faz? Coloca dentro da comunidade o baile funk. E quando coloca o baile funk, arrasta multidões. Então, a droga, ela no mínimo, a venda, ela aumenta 10 vezes mais. Então tem que ter mais materiais, tem que ter mais homens tomando conta. Aí, para não dormir, tem que usar o maldito pó, porque deixa acordado, porque tem que proteger o patrimônio. Pelo maldito pó, a pessoa consegue ficar 2 até 3 dias acordado. Então o cão disse assim: não, hoje não, porque final de semana tem mais contingente, tem mais homens armados, tomando conta do seu patrimônio. Pode entrar e até conseguir o êxito, mas vai ter mais dificuldade. Mas se esperar passar sexta, sábado, domingo e cair a segunda-feira, aí os peixes grandes estão na toca, estão lá dormindo. Só fica no meio das pistas as piabas e as sardinhas. Então o inimigo, ele começou a projetar isso na mente. E certamente a entrada foi de segunda para terça. Na segunda para terça foi tudo orquestrado. Entrou, imagine o rolo compressor, sem detalhar. E quando 3 dias de batalha, nos rádios, e aí, como é que está? Tudo dominado. E fulano, achou? Não. E nesse meio, não, tem que achar o Beltrano. Dentro daquele grupo, tinha uma figura importante que tinha que ser achada, e não se achou entre os tais. Aí, eu costumo dizer que o traidor nunca será uma pessoa estranha. Quem trai não é estranho. A traição independe do gênero da traição, mas o traidor, ele precisa andar contigo, ele precisa te conhecer, ele precisa frequentar a tua casa, ele precisa comer no mesmo prato, até mesmo botar a roupa que você dá ou empresta. Estranho não trai ninguém. E aí 3 dias procurando, já tudo dominado, como é que não acha? Não tinha como fugir. Como é que não vai achar? Aí alguém falou assim: conheço um fulano que andava com ele. Se pegar, ele vai abrir o bico. Não deu outra. Pegaram, trouxeram, e não demorou muito para ele poder abrir o bico. E quando ele falou aonde a pessoa estava escondida, eu estava junto, então eu posso falar com propriedade. Estava eu e mais 8, cercamos a casa. Irmãos, todo mundo com ferramentas pesadas. O camarada sozinho dentro de casa. A casa que ele estava cercada. Não dava para fugir, não dava para escapar. Ele poderia ser o tal, não tinha como, de forma alguma. E aí até naquele diálogo de honra, né? Aí, sai para fora, morre como homem. Ele dizia: tenta pegar, tenta a sorte. Aí dava de lá para dentro, de dentro para fora. E a gente de fora para dentro. Só que quando ele fazia isso, ele ia lá no ar-condicionado e puxava o ar-condicionado. E dava mais, e aí puxava. Daqui a pouco caiu um barulhão, fez um barulho dentro da casa. Ele morreu,
Na queda, caiu, quebrou alguma coisa. Aí entramos. Ele tirou o ar-condicionado e fugiu pelo buraco. Cercado, só tem uma explicação, irmãos. Deus. Tu vai entender por que Deus estava nesse negócio. Tempo passa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o negócio está crescendo. Há um tempo Deus está dominando 25 bocas de fogo. E nisso, o eu sou, o eu posso, eu faço, eu sei, já estava dominando a minha vida. Muito poder, muito dinheiro, muito isso, muito aquilo. Só que Deus levantava sempre alguém para pregar. E um dia, eu estou descendo o morro, entrei dentro de uma viela para sair na grota. E na grota onde ficava toda a cúpula reunida. Então eu estou descendo da reunião para chegar nesse local. Quando eu entro no beco, a uns 30 metros eu avisto uma pessoa sozinha, subindo o beco, descendo, dando 5, 6 passos, parando. Quando eu olho, um homem está subindo, cantando uma música e com um objeto na mão. Quando eu olho pela luneta da arma, era uma Bíblia que estava na mão dele. E certamente, crente convertido não canta a música do mundo. Então ele vinha adorando o Senhor. A palavra de Deus, ela diz que Deus habita entre os louvores. Então eu pensei comigo, quando eu vi que era um crente, eu pensei, isso aqui é pensamento. Eu estou com um bonde, ele está sozinho, e todo crente é medroso e é covarde, vai voltar pelo meio do caminho, vai entrar na primeira viela. O homem pegou a Bíblia, colocou no peito, ergueu a cabeça, aumentou o tom do louvor e começou a adorar. Aleluia. E quando ele chegou na minha frente, ele apontou o dedo em direção ao meu rosto e falou: jovem, Deus vai salvar a tua vida. Quando ele disse isso, a arma está apontada, ele falou: olha, esta arma aí só pode tirar a vida se Deus permitir. Ou seja, não tenta intimidar um homem de Deus. Irmãos, automaticamente sentiu um peso. A arma arriou. E ele disse para mim, interessante é que a palavra só se direcionava à minha pessoa, os demais não. Hoje, de todos quem está vivo sou eu, e todos que estavam morreram. Ele disse para mim: você vai pregar a palavra de Deus sentado numa cadeira de roda. Essa foi a palavra. Você vai pregar a palavra de Deus sentado numa cadeira de roda. Calado eu estava, calado eu fiquei, porque eu vi que aquele homem não era normal. Como assim normal? O homem, ele é normal até enquanto o sobrenatural de Deus não entra na vida dele. No momento que o sobrenatural de Deus entra na tua vida, você não é mais normal. Você passa a entender o que não entendia. Você passa a ver o que você não via. Porque a Bíblia diz que o homem convertido, ele tem a mente de Cristo. Então você consegue discernir as coisas espirituais. E naquele momento ali, aleluia, ele falou: tu vai pregar a palavra na cadeira de roda. E falou direto, sem dar volta, sem ficar com medo, porque observava que tinha muito crente medroso também. E aí os amigos que estavam atrás falaram: e aí, qual é, patrão? Vai deixar ele falar assim contigo? Calado eu estava, calado fiquei.
Desci até a grota, estava lá conversando, bebendo, sentei em um determinado lugar, botei a ferramenta no colo e fiquei pensando naquelas palavras que aquele homem de Deus proferiu para mim. E neste momento o tempo vai passando e livramento Deus vai nos dando, muita coisa foi acontecendo, aleluia. Jó no capítulo 33, lá no seu versículo de número 28 diz: Deus livrou a minha alma de ir para a cova. Jó no capítulo 33, versículo 29, Jó está dizendo: Deus fala uma, Deus fala duas, para livrar a alma do homem do caminho da perdição. Então Deus fala. Antes de acontecer, Deus vai levantar, Deus vai te dar em sonhos, Deus vai usar alguém, o próprio Deus vai arrumar uma forma, mas vai falar contigo. Naquele momento, aquele homem falou aquelas palavras, ficou martelando, o tempo vai passando, e um dia alugamos uma casa em São Pedro da Aldeia para fazer aquela festa, as pessoas escolhidas a dedo, não podia ser qualquer pessoa, tudo planejado. Quando chegou no dia para poder ir para São Pedro da Aldeia, eu estou descendo o morro, quando eu entrei numa virada, irmão, não tinha como. Olhe para mim, se você conhece, é uma fortaleza, é o quartel-general. Não tinha como ser surpreendido, mas quando Deus ele entra. Quando Deus quer fazer, ele faz. Quando Deus opera, ninguém impede. Aleluia, estou descendo. O homem de Deus lá atrás falou: ó, tu vai pregar na cadeira, o teu tempo acabou nesse negócio aí, tu não quer vir pelo amor, tu vai ter que vir. Em outras palavras, vai ter que vir pela dor. Quando eu entrei na viela, eu ouvi: perdeu. Aí dela, e eu caí assustado no chão, só vendo aquele fogo, aquela barulheira. E quando caí, que eu tentei pegar o fuzil, os soldados espalharam, e aí por trás, tomei-lhe uma rajada que pegou pelo braço, a arma caiu, tomei-lhe outra no tórax, tomei outra aqui, fui batendo. Quando girei, tomei-lhe outro tiro nas costas e caí. Aí eu fico perguntando uma coisa: eu tinha direito a 20 seguranças. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Mas o guarda-costa, geralmente ele guarda mais a costa. E por que eu sou baleado pelas costas? Quando Deus ele quer entrar, Deus ele entra. Davi disse: olha, que vontade de tomar da água da minha cidade, né? Que é Belém. Aí o soldado falou: meu senhor, o senhor quer que eu vou lá buscar água? E um dos 37 valentes atravessou o arraial do inimigo, pegou a água e trouxe. Não dava naturalmente para aquele homem atravessar o arraial do inimigo e na cidade voltar, mas foi. E Davi olhou o esforço, a coragem, a bravura de um dos seus 37 valentes, mas falou: eu não posso pegar dessa água e beber. E você sabe do final da história. Então aqueles homens conseguiram entrar porque foi permissão de Deus. Porque lá atrás, a Bíblia diz que Deus não deixa nada acontecer antes que Ele revela. É claro que no contexto dos seus profetas. Então o profeta de Deus falou: tu vai pregar na cadeira de roda. E quando eu tomei os tiros, ainda vieram perto e palmearam, como eles dizem, e deram aqui o barulho. A placa que eu tenho daqui, aqui. Aí chegaram assim, ó, pá! A perna foi para trás, eu dentro da vala. Aí puxaram o meu corpo. Quem conhece o complexo sabe que tem um lugar chamado Avenida Central, lá no Morro do Alemão. Puxaram por ali, arrastaram pela escadaria, tem um lugar onde o carro sobe, aí me jogaram. Eu caí dentro da vala, bati no muro e caí na vala. O tórax, a cabeça mergulhou para dentro da vala.
Eu tentando ainda botar a mão para... mas não dava. E eu senti, irmãos, naquele dia, naquele momento, para você tentar entender, eu vou terminar. Pensa no pior frio que você já sentiu até o dia de hoje. Pega esse frio aí. Agora junta num dia até o dia de hoje, momento que você teve a pior agonia da tua vida. Pega a pior dor que você já sentiu até o dia de hoje. Junta tudo, não chega a 1% de quando a morte chega na vida de uma pessoa sem Jesus. Tanto é que no capítulo 3 de Ezequiel, no capítulo 18 de Ezequiel e no capítulo 21 de Ezequiel, o próprio Deus diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio é aquele que comete impiedade, é o que não tem o Senhor na sua vida. Mas diz a palavra de Deus no Salmo de número 116, no verso 15: precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quando alguém é salvo pela palavra aqui na terra, entra em festa no céu. E quando um santo de Deus é recolhido aqui na terra, para Deus isso é precioso. Ele venceu, ele combateu o bom combate, acabou a carreira, ele guardou a fé, e agora ele está esperando a grande coroa prometida pelo justo juiz que está aqui hoje. Então o crente venceu. E naquele momento, irmãos, eu vi o meu corpo no chão. Eu vi muita lama. A agonia foi aumentando. Provérbios capítulo 15, versículo 24 diz: para quem tem entendimento, o caminho da vida é para cima, para livrar a alma do homem do inferno que está embaixo. O texto que nós lemos vai dizer no Salmo 119, verso 67: antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Então, muitos é necessário Deus abater, fazer ele beijar a lona, botar na cadeira de roda, permitir vir uma enfermidade, permitir ir para o leito, perder um filho, acontecer uma tragédia para se posicionar. Porque se não acontecer uma situação parecida, a pessoa não se toca e ela não se converte. Então Deus, ele tem as suas formas de trabalhar e de agir. É para poder fechar. Naquele momento, quando foi ao amanhecer, Deus falou comigo: eu tenho uma obra na sua vida. Jesus me trouxe de volta. Entenda bem uma coisa, irmãos, para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Por que me jogaram ali? Eu vou te dar um exemplo aqui. Aonde eu fui baleado, eles podiam pegar o corpo, jogar no lugar chamado Pedra do Sapo, Esperança, Matinha, Morro dos Mineiros, Canitá, podia jogar lá na grota. Mas por que atravessaram com o meu corpo e lá do outro lado me jogaram no local que eu bato no muro, cai dentro de uma vala? Do segundo detalhe, num tiroteio dentro de uma comunidade, ninguém sai para fora para saber o que está acontecendo, irmão. As pessoas se abrigam, as pessoas se escondem, mas alguém abriu o portão, alguém saiu para fora. Eu consegui abrir os olhos e ver só os pés. Aquele homem abaixou, botou a mão debaixo da minha cabeça, pegou pelo meu braço e me puxou de dentro da vala. Quando eu olhei, aleluia, era o mesmo homem
homem que pregou a palavra de Deus dentro daquele beco, dizendo: tu vai pregar a palavra de Deus numa cadeira de roda. Irmãos, aquele homem junto com outras pessoas, aí eu não sei te detalhar, eu sei que 9 dias eu acordo sem saber aonde eu estou dentro do Hospital Geral de Bom Sucesso. Eles me socorreram pela manhã cedo, 9 e alguma coisa, estava minha mãe, algumas pessoas na porta do hospital, né? E aí chamaram o médico. Eu estava no 4º andar, ele estava me limpando, tirando a lama do meu corpo para me colocar dentro de um saco preto. Só que aquele homem, hoje conhecido como Pastor Devaí, está jubilado hoje. Hoje ele é pastor jubilado, Pastor Devaí, meu pai na fé. Aquele homem, aleluia, juntou a igreja. Onde ele congrega, pastor, congregava a Assembleia de Deus de Olaria, cujo pastor presidente, o pastor Moisés. Esse homem chamado Devaí, hoje o pastor Devaí, foi o que Deus usou no beco, foi o que Deus usou para me tirar de dentro da vala. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai chamar a igreja, ele vai convidar a igreja. Tu já observou quando tu olha para o céu, se tu vê as andorinhas no verão? Quando você olha, me parece que a ciência das aves, ornitologia, ela diz uma coisa interessante: para acontecer o verão das andorinhas, a liderança tem que influenciar os demais, ou seja, convidar as andorinhas para o verão. E o negócio é sincronizado, é organizado. E aí ele vai chamar os homens e mulheres de Deus para orar na igreja. Segundo o relato da minha mãe, das pessoas, dos médicos, enfermeiros, que eu estou em cima de uma maca, a perna deu uma esticada, o braço fez assim. E nisso foi uma gritaria: corre daqui, chama o médico. Ou seja, ele está vivo. Colocaram, estava dando pulsação. O poder da oração, juntamente com a promessa, fez isso. Aí me levaram para o CTI. Aí fizeram lá as manobras lá que tiveram que fazer. Resumindo, 9 dias eu estou assim, ó, sem entender. Aí passou o tempo. Tentaram contra a minha vida no hospital. É muita coisa. Só que eu quero trazer e fechar. Quando eu estou em casa, em cima de um colchão d'água, o médico falou assim para minha mãe e por restante da minha família: não sabemos, não temos uma resposta técnica. O quadro clínico dele, aí não tinha uma resposta. Só que o que temos a falar para a família é o seguinte: não sabemos como é que ele voltou, mas se ele conseguir viver, é até uns 3 meses. E durante esses 3 meses ele vai vegetar. Ele vai falar, não vai falar, não vai andar, não vai fazer nada. Se ele conseguir sobreviver, porque o quadro apresenta isso aqui. Como ele voltou, não dá para explicar. E milagre realmente não se explica. Já se passou quase 30 anos. Eu tenho filhos, tenho esposa, tenho ministério. É porque o tempo não permite. Então, aonde o homem diz não, Deus fala: vou entrar. E aí, depois que eu estava em casa, 2 homens de Deus, uma mulher de Deus, visitando, evangelizando o morro, onde eu falei a questão do evangelismo. Entrou na minha casa, minha mãe falou: olha pelo meu filho, oraram, João 8,32, e pregaram Atos 3,19. Arrependei-vos, convertei-vos para que seja apagado o vosso pecado, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Ali começaram a me levar para a igreja no colo. Ganhar alma não é difícil, difícil é fazer discípulo. Ele levava e buscava, levava e buscava. Escola dominical, vamos embora. Ensinamento da palavra, vamos embora. Tem um Arli, vamos embora, traz ele. E eu comecei a aprender. Comecei a dar os primeiros passos, espiritualmente falando. Quando eu comecei a viajar, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, comecei a andar, aí veio os jornais, revistas, documentário. Aí eu fui pregar uma revista chamada Newsweek. Eles vieram dos Estados Unidos, estavam me acompanhando, e eu recebi um convite para poder pregar na comunidade evangélica Não Há Deus Maior. Lá onde saiu, na casa de meu pai, a unção e a poder, o cego enxerga, o coxo anda, o morto se levanta. Aí eu fui, quem conhece essa igreja sabe que essa igreja tem um púlpito
maior, mais alto, igreja muito grande, lotada. E eu perguntei assim no final da mensagem: alguém para Jesus? Alguém para Cristo? E levantou um homem e veio. E quando esse homem levanta, tem as fotos ali, tem a revista, eu boto a mão na cabeça dele. Quando eu boto a mão na cabeça dele, ele pega a mão dele e faz assim. Eu oro por ele, ele aceita Jesus, acabou o culto, estou no outro compartimento com a minha esposa, a cantora Beatriz. Quem conhece a cantora Beatriz aqui, é só falar: Beatriz, tu conhece o pastor Demétrio quantos anos? Era o culto que ela fazia a campanha nessa igreja. Foi uma terça-feira. E aí, sabe o que aconteceu? Quando eu estava comendo ali com a minha esposa, os pastores, ele falou assim: eu posso? Falei: pode. Todo mundo parou de conversar. E ele falou assim: lembra de mim? Lembra de mim? Está lembrado de mim? Eu olhei para ele e falei: rapaz, eu não lembro de você. Eu não lembrei por quê? Primeiro, porque passou muito tempo. Segundo, porque ele estava mais forte, cabelo cortado. Eu falei: não estou lembrando. Ele falou: então eu vou refrescar a tua memória. Olha para o teu irmão aí. Fala assim: prega. Fala: prega. Não, está fraco, está fraco. Fala assim: prega e vive o que você prega. Ele falou: vou refrescar a tua memória. Ano tal, lugar tal, você cercou uma casa. E um homem de dentro da casa saiu pelo buraco do ar-condicionado. A ficha caiu na hora. Pá! E veio, não posso mentir. Primeiro porque eu estou no altar e nem se eu estivesse no altar não tem que ficar mentindo. Eu falei: esse cara vai meter a mão numa arma. Veio esses pensamentos, não veio. Ele falou assim: ó, quando o senhor, ó, mudou o vocabulário. Quando o senhor estava pregando ali em cima, eu aqui embaixo ouvindo, eu vivi a história. E geralmente, aonde eu prego, quando eu vou testemunhar, pegar ele completo, às vezes eu cito esse momento e às vezes nem cito. Porque o alimento é aquilo que Deus quer dar para quem está no momento. Amanhã pode ser outro cardápio. E aquele homem falou: e o que você pregou, eu vivi. A partir de hoje eu quero ser um homem de Deus. E me deu um abraço. E começou a chorar. Se cumpriu a palavra, porque tem que ser começo, meio e fim. Se cumpre a palavra em Provérbios, capítulo 16, versículo de número 7. Sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, até os teus inimigos, Deus faz com que você tenha paz com ele. Fica de